Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, todos os obreiros da obra do Senhor, todos os cooperadores, né, da obra do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu fiz uma gravação antes, mas não deu para enviar, então eu vou só ler a palavra do Senhor Jesus e para ver se dá para enviar, tá? Vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, apresenta minha vida em Tuas mãos. Perdoa minhas falhas, minhas fraquezas, meus pecados, palavras, pensamentos e obras. Senhor Jesus, fala no nosso coração, meu Deus. Senhor, que neste momento, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, revela para nós a Tua palavra, Senhor. Que ela venha entrar no nosso coração, que nós venhamos guardar a palavra do Senhor na tábua do nosso coração e colocar em prática, Senhor, a Tua palavra. E aqueles irmãos ainda que não receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o Senhor Jesus como Salvador da sua vida e faz um novo concerto com o Senhor, uma nova aliança. Amém? E crianças, vamos ler a palavra do Senhor? Pega a sua Bíblia aí e vão acompanhar conosco a leitura da palavra do Senhor, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 26, que diz assim, ó: a consulta dos sacerdotes e dos escribas. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Versículo 6, o jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se ao dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Glória a Jesus. Gente, eu tô... Oh, misericórdia. Irmãos, perdão, isso é meu marido. Glória a Jesus. Versículo 11. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Versículo 14. O preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Desde então, buscava oportunidade para entregar. Versículo 17. A última Páscoa e a ceia e a Santa Ceia. Glória a Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Glória a Deus. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós... Perdão, irmãos, vamos ler de novo, versículo 21. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe:
Porventura, sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Glória a Jesus. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aleluia. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide até que aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 31. Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Versículo 36, Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Glória a Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, indo segunda vez, orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes, dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Versículo 47, Jesus é preso. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então, Jesus disse-lhe, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia, agora,
orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus perante o Sinédrio, versículo 57. E os que prenderam Jesus e o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Jesus, aleluia. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. O que vos parece? E eles, respondendo, disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Versículo 69, Pedro nega a Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa passagem, né, irmãos, crianças, ela fala sobre a prisão de Jesus, né? Quando ali um dos discípulos negou Jesus, quando um dos discípulos traiu Jesus, né, entregando ele na mão daqueles homens. Mas a palavra do Senhor, ela tinha que se cumprir, né? Jesus tinha que vir até essa terra, né, morrer e ressuscitar, para que ele fosse preparar um lugar para nós, né? Glória a Jesus, para que um dia nós possamos participar com ele das bodas do Cordeiro. E vemos aqui também, né, vou resumir aqui rapidinho, porque o tempo é curto, que um dos discípulos de Jesus, né, Pedro, falou assim que ele não ia negar Jesus. Jesus deu um lembrete para eles, falando assim, olha, o versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E Pedro, no versículo 35, fala:
Pedro disse assim, ó, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas nós vemos aqui, né, que todos os discípulos fugiram e deixaram Jesus sozinho quando Judas chegou ali, né, com aqueles homens para prender Jesus, né? E foi uma grande multidão com espadas e porretes, né, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E aqueles príncipes e sacerdotes, aqueles homens, eles conheciam toda a lei de Moisés, né? Eles conheciam a palavra de Deus, eles só não seguiam a palavra do Senhor. Então eles chegaram ali juntamente com Judas, né, e prenderam Jesus. Mas Jesus falou assim ainda, ó, e um dos discípulos de Jesus, né, arrancando a espada, né, cortou ainda a orelha de um dos soldados que estavam ali, né, para prender Jesus, e Jesus falou assim, ó, ou pensas tu, não, então Jesus disse-lhe, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos, né? Então Jesus, ele tinha, né, anjos ali para guardar ele, mas só que a palavra de Jesus tinha que cumprir, né? Como diz o versículo 54, como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça, né? Então, aleluia, glória a Deus. Jesus, ele foi preso, né? Ele foi levado ali a julgamento e o versículo 65, né? Aqueles homens, eles blasfemavam de Jesus, né? Eles riam de Jesus, eles zombavam de Jesus, né? Eles queriam que Jesus falasse que Jesus era o Filho de Deus, né? E aqueles homens, eles cuspiram em Jesus, né? Eles davam murros em Jesus, eles esbofeteavam Jesus, né? Querendo que Jesus profetizasse quem é que tinha batido neles. Mas Jesus não estava ali preocupado com aqueles homens. Jesus veio nessa terra com uma missão, né? De cumprir o que Deus pôs na mão dele, que é vir para essa terra, né? Pregar a palavra do Senhor e morrer, né? E ressuscitar e preparar um lugar para nós, né? Então vemos aqui que depois Pedro, ele negou Jesus. Antes que o galo cantasse, ele negou Jesus, né? E ele depois chorou amargamente, porque ele tinha negado Jesus. Aleluia. E com as nossas atitudes, né, crianças, nós não devemos negar Jesus, porque uma das pessoas que chegou até Pedro, falou com Pedro assim, olha, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu achar aqui o versículo. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, né? Ele negou ali que ele estava com Jesus. Engraçado que ele tinha falado, né? Que que ia com Jesus até o fim, que ele ia morrer com Jesus. Ele falou assim, ó, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei, né? E todos os discípulos disseram o mesmo, mas nós vimos que todos eles, né, correram, fugiram, né? O versículo 56 fala, mas tudo isso aconteceu para que se cumpriram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando ou fugiram, né? Quando aqueles homens foram ali prender Jesus, né? Eles estavam com espadas, eles estavam com porretes ali para prender Jesus, achando que Jesus era um ladrão salteador, né? Mas Jesus, ele veio para cumprir a missão dele aqui na terra. Aleluia. E glória a Jesus. E nós, né, crianças, nós temos que dar valor ao sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário, porque Jesus não morreu ali foi em vão. Ele morreu ali foi para perdão dos nossos pecados, né? Ele não foi obrigado. Jesus morreu ali porque ele nos amou, né? Ele foi de livre e espontânea vontade. Foi para que hoje, né, nós estivéssemos aqui e para que um dia, né, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador e um dia ele virá nas nuvens do céu buscar uma igreja, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, aleluia, nós possamos participar das bodas do Cordeiro. Então, crianças, vamos louvar o Senhor Jesus com um hino, creio que dá tempo. Com o hino de número 88, glória a Jesus, revela nosso Senhor, glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor
revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, maravilhas mil do teu divino amor, e couberás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e couberás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e couberás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, de feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e couberás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Oh, aleluia, glória a Deus, né? Que Jesus possa revelar para nós a sua palavra, né, crianças? Ora, peça ao Senhor para dar a revelação da sua palavra, que Jesus nos revela a palavra. E assim, né, que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração, no coração de cada um dos ouvintes. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Eu posso ir, crianças. Isso é o canal do Cordeirinhos. Bora do Cordeirinhos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe o seu like e compartilhe. Eu vou subir, não vou ficar sozinho. Lá no céu vou entrar, também participar da